Salve, queridos amigos ouvintes da nossa querida Rede Boa Nova de Rádio e telespectadores da Rede Mundo Maior de televisão. Queria começar esse programa Alma Querida pedindo para você fazer um telefonema 0800 12 18 38. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova e vai ficar sabendo como é que você pode nos ajudar em se tornando sócio e colaborando para que levemos adiante o projeto de iluminar consciências, assistir crianças desamparadas, etc. Outra coisa também, faça um telefonema e compre já o seu convite para o 10º Encontro Amigos da Boa Nova. Senão daqui a pouco você não vai encontrar mais convite. E olha, se você não aparecer lá no Espaço Prisma, eu vou ficar chateado, porque eu quero trocar um abraço. E como eu quero trocar um abraço com você, meu querido ouvinte, telespectador, o Divaldo também quer, o Dr. Sérgio Felipe, o Mário Mazzo, o Jeter Giacomino, etc, etc. Mas tanta gente que você nem imagina. Eu vou estar lá fazendo uma palestra. As palestras serão curtas, porque são muitas pessoas que vão falar. Mas eu vou falar sobre o Evangelho como base para a transição planetária. Já pensou? Coisa interessante. Mas o mais interessante, o mais gostoso de tudo é o abraço que a gente vai trocar. Estamos aguardando vocês. Nosso primeiro e-mail de hoje é de uma amiga nossa que diz: venho sentindo vontade de estar sozinha e quer saber se isto é normal. Então, ela diz: olá, doutor Adão, tenho duas dúvidas. A primeira delas, sou uma pessoa bastante sociável, tenho diversos amigos de diferentes classes, mas ultimamente tenho sentido muita vontade de estar sozinha. Sou casada, ajudo minha família, meu marido, mas ultimamente sinto muita vontade de estar comigo mesma. Não me considero uma pessoa má, tenho defeitos e qualidades como uma pessoa normal. Estou preocupada com essa vontade de estar sozinha, pois não quero ser ingrata às pessoas que gostam de mim. Por favor, poderia me auxiliar no sentido de me orientar? Se isso é normal ou se estou sendo obsidiada? Quero muito fazer a coisa certa, mas nesse caso não sei o que é certo. Respeitar a minha vontade ou agir no sentido de ajudar os outros, independentemente de querer estar sozinha. Minha querida, eu fico me perguntando uma coisa. Você coloca uma oposição, e se você fizer as duas coisas, respeitar a sua vontade de estar sozinha, mas não todo o tempo, e ajudar as pessoas, mas não todo o tempo. Reservar tempo para você ficar com você mesma, sabendo de uma coisa. Você perguntou, será que eu estou obsidiada? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Você não tem que necessariamente estar obsidiada por querer estar sozinha. Acontece uma outra coisa muito interessante. É que você nunca vai estar sozinha. Precisa saber que quando você se recolher ao seu quarto, se recolher à sua casa, à sua residência, você não vai estar sozinha. Mesmo quando você pensa em estar sozinha, você está ou acompanhada daqueles espíritos que têm sintonia com você e que fazem o mal, que seriam obsessores, ou acompanhado dos espíritos que têm sintonia com você e que são mentores, dependendo do seu nível vibratório. O Evangelho nos diz, o Evangelho do Cristo, vigiai e orai sem cessar para não cairdes em tentação. Este vigiar e orar sem cessar significa que você tem que fazer um esforço para estar sintonizado com o plano espiritual superior. Porque independentemente da sua vontade, se você não estiver rezando, sintonizada com o plano espiritual superior, já está sintonizada com o plano espiritual inferior, que nós chamamos de segundo palco. O primeiro palco é você com aqueles que estão à sua volta encarnados. No seu quarto, quando você está sozinha, o primeiro palco tem apenas uma atriz, que é você, um personagem. O segundo palco são os nossos obsessores, que são como que manipuladores de fantoches. E terceiro palco são os mentores. O segundo palco, eles, que eu chamo de galera do barbantinho ou da cruzeta, como se fossem manipuladores de fantoches, com aquela cruzetinha cheia de barbante, eles estão sempre querendo pegar você para você fazer a vontade deles. E muitas vezes os seres humanos nem liberdade têm.
nem experimentam uma liberdade, porque são escravos dessas entidades. Acima nós temos o terceiro palco. Primeiro palco você, segundo palco os obsessores, terceiro palco os mentores. Eles estão interessadíssimos em ajudar. E uma outra coisa que poucas pessoas sabem é que se no segundo palco nós tivermos 3 personagens, para cada um dos personagens do primeiro palco, no terceiro palco nós teremos uns 6 ou 9 personagens. Há sempre mais entidades trabalhando para o bem do que para o mal. Ah, se isso é assim como você está dizendo, por que o mal tem tanta prevalência? Porque nós damos mais força para o mal. Nós damos mais sintonia para o mal. Daí que vem o sem cessar do vigiar e orai. Sem cessar para não cair em tentação. Porque quando você para de rezar, a ajuda do plano espiritual superior sai. E a do plano inferior entra imediatamente. Então, é por isso que não pode cessar. O trabalho de você estar sintonizado com o plano espiritual superior deve ser constante. Mas quem de nós faz isto? Num planeta de provas e expiação, isso é muito difícil de acontecer. Então, você não vai estar sozinha, é isso que você precisa ter em mente. Agora, por que é que você quer ficar sozinha? Para fazer o quê? Para rezar, para trabalhar? Às vezes é importante estar sozinho para nós recuperarmos as forças. Mas isso acontece quando você quer ficar sintonizada, ficar sozinha, para melhor se sintonizar com o plano superior. Porque às vezes, você, na companhia de outras pessoas, não consegue esta energia. Ainda ontem passamos por uma experiência interessante. E olha, estávamos sozinhos na rua, mas nós entramos numa repartição pública. Na fila tivemos que enfrentar conversas com pessoas que estavam com problemas. E de repente estávamos dando soluções para aquelas pessoas. No guichê, tivemos que enfrentar problemas com a funcionária pública que estava atendendo. E explicar as coisas e, de repente, perguntar por que ela estava cheirando a cigarro. E falar alguma coisa com ela sobre o tabagismo. Ao sairmos, estávamos sozinhos. Estávamos caminhando até a estação do metrô, quando uma revista numa banca de jornal nos chamou a atenção. Paramos para examinar a revista e decidimos se a compraríamos ou não, quando aproximou-se uma senhora com um cigarro na mão. E de repente, como nós olhamos para ela, demonstrando nosso desagrado com a fumaça do cigarro, ela sorrindo pediu desculpa e falou do vício. E eis-nos novamente a falar com uma pessoa sobre o que ela estava fazendo com o duplo etérico dela, com o corpo astral, com o corpo mental, e ela impressionada, depois de alguns minutos estava jogando cigarro, e depois de alguns minutos estávamos caminhando sozinhos novamente. Mas estávamos impressionados com o fluxo energético das entidades que acompanhavam aquela senhora e que já não estavam mais com ela, mas estavam conosco. Compreende? Então, trabalhando para orientar aquelas entidades que estavam à nossa volta e que estavam acompanhando aquela fumante. Estávamos sozinhos? Na rua, quem visse, estávamos andando sozinhos, do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, não. Então, é preciso você saber o que você quer com esse estar sozinha. E você tem o direito de estar sozinha, não o tempo todo. Porque pode ser que você queira estar sozinha para estar na companhia de alguém que esteja te manipulando. Agora, você pode estar sozinha para aurir forças, para você se retemperar. Isso é muito importante e às vezes é necessário. Às vezes nós queremos mesmo ficar sozinhos. Mas sempre que vem esse desejo, queira ficar sozinha bem acompanhada. Parece uma coisa conflitante, né? Impossível, mas queira ficar sozinha bem acompanhada. Aí a nossa telespectadora e ouvinte, ela diz no segundo item do seu e-mail. Tenho muitos problemas com meus sogros. É o número 2, né? Sou 19 anos mais nova que meu marido, mas nunca vimos problemas nisso. É interessante, né? Vou parar aqui só para fazer uma blagzinha. Então, um dia desse, recebi um e-mail e que falava por que é que tem muitas jovens penduradas nos pescoços de quarentões. E o e-mail falava da música
lá da minha juventude. E olha que coisa linda, né? Dizendo assim, você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. E depois outras músicas, e vai passando de década a década, como é que a música romântica vai se transformando. Até que vai chegando aos tempos modernos e vai falando, suas cachorras, né? As popozudas, mais isso, mais aquilo, e depois, para terminar modernamente, ai se eu te pego, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Não tem mais romantismo. Então, o e-mail falava isso e dava o nome das músicas, muitas outras músicas, né? Ia transcrevendo as músicas. Muito interessante. Eu passei esse e-mail para o e-mail do Manuel Bolonha. Então, provavelmente, ele já no programa dele deve ter feito alguma referência a essas músicas, né? Eu fiquei imaginando como seria fazer um programa não só fazendo referência, mas colocando as músicas e mostrando como é que a coisa evoluiu. E o e-mail termina dizendo assim, será que dá para piorar? Mas no que diz respeito a nós aqui, o importante é isso. Uma frase que está lá, porque será que há tantas jovens penduradas em quarentões? E você diz que você é 19 anos mais nova que seu marido. E você diz, nós nos damos bem, embora a parte sexual não seja boa. Por que será que a parte sexual não é boa? Há uma coisa muito interessante nesse tipo de relacionamento. É que o homem, à medida que ele vai avançando em idade, ele vai tendo uma dificuldade maior de exercício da função sexual. E ele vai ficando mais tranquilo em relação a isso, porque o desejo sexual, ou seja, a excitação sexual para o homem, é uma coisa desagradável. Embora venha a fantasia de estar com uma mulher e parece ser uma coisa agradável. Mas a fantasia é de se livrar daquela excitação. Coisa que com a mulher não acontece. A mulher pode fazer sexo sem estar excitada, o homem não. Agora, à medida que vai aparecendo a idade que vai chegando, vai desaparecendo também esse tipo de excitação, mas não desaparece a necessidade afetiva. E muitas vezes as pessoas pensam que casamento é só para satisfação sexual. É primordialmente para a satisfação de uma necessidade de comunicação e de contato, e de ajuda mútua, de um viver para o outro. De uma maneira egoísta, sim, mas desse egoísmo muitas vezes derivam filhos. E aí você já tem que transcender o companheiro para os filhos. E muitas vezes os companheiros então se unem, não mais pensando em sexo, mas no bem-estar daqueles que são os seus dependentes. E à medida que a coisa caminha, nós verificamos que nós atendemos muitas vezes casais idosos que nem têm mais sexo, mas a afetividade é fantástica, a relação que existe entre eles. Agora, há um outro problema que é derivado disso e que parece que você vai falar disto. É que muitas vezes a mulher, embora ela não tenha o desejo sexual como o homem tem, ninguém nunca viu uma mulher ser presa por estupro, nem a polícia está cercando o matinho porque uma mulher carregou um rapagão lá para o meio do mato, né, para usá-lo sexualmente. Quem faz isso é homem. Homem até mata por causa de sexo. Mulher, não. Então, mas acontece uma coisa com as mulheres. Como uma mulher se casa com um homem e ele tem um desejo sexual por ela, de repente, à medida que esse desejo não é com a mesma intensidade, a mulher vai sentindo uma coisa muito ruim. É como se ela, não sendo desejada, não é amada. O que não é verdade. Muitas vezes está sendo até mais amada do que antes, quando era apenas desejada. Como eu digo sempre, a mulher sabe se está fazendo amor, porque ela pode se dar ao marido independentemente de desejo sexual ou não. O homem nunca sabe, porque ele nunca sabe se está fazendo sexo ou está fazendo amor. Porque ele precisa se desafogar, se livrar do desagrado
do desejo sexual não satisfeito. Ele precisa se descarregar de alguma maneira. Então a mulher pode ser muito mais amorosa do que o homem. Quantas vezes nós orientamos clientes para que eles sejam carinhosos com as esposas, que às vezes os homens não sabem ser também. Porque eles, naquela questão do desafogo, muitas mulheres acabam se queixando. O bandido termina e vira para o outro lado. E a curva orgástica da mulher, ela desce muito devagar. A do homem é como se fosse uma queda num precipício. Terminou, vem o orgasmo, acaba. A mulher não. Ela continua precisando de carinho. Então, orientamos os homens. Continue dando carinho para as mulheres. Ah, mas ele vira para o outro lado. Fala, minha filha, ele tem que virar mesmo. Porque o homem, ele se aquece demais. E ele tem o ato sexual de frente. Aí ele vira para o lado para que o tórax dele fique ventilado. Aí eu digo, você pode ficar de barriga para cima, mas traz a mulher para perto de você, não pare de fazer carinho. E para as mulheres, tenham compreensão dessas situações. Agora, a nossa missivista, ela diz, às vezes passamos meses sem contato sexual, mas somos muito carinhosos um com o outro. Olha que coisa bonita. A parte sexual é o nosso único desafio. Talvez, filha, você está tendo a oportunidade de ter uma experiência fantástica, que é de um relacionamento que independe da sexualidade, esse relacionamento afetivo. E você pode ter essa intimidade com seu marido, dormir na mesma cama, se abraçar, tá entendendo? Não ter problema, tira a mão daí, tal, etc. Não, pode. É uma coisa muito bonita. Hoje ele tem 51 anos e eu 32 anos. Somos casados há 14 anos. Meus sogros me consideram uma pessoa interesseira. Acham que só estou com meu marido devido à herança deles. Mas não consigo acreditar que eles realmente pensem nisso. Claro que você acredita no que você está falando. Você acha difícil, é a lógica, né? Você pega e diz, pois meu pai possui um patrimônio muito maior que o deles. E eu tenho um cargo alto, onde trabalho e ganho 3 vezes mais que meu marido. Então, você tem certeza de que não é por interesse. Aí, o que te importa o que o sogro e a sogra estão pensando? Não acredito que eles sejam tão cegos assim. Eu acredito que não. Você está sendo cego, eles não têm outra maneira de atacar você. E muito provavelmente eles são muito apegados a esse filho. Por outro lado, ele já tem por volta de 80 anos e embora meu marido sempre me defenda deles, prefiro que ele não entre em atritos, porque tenho receio de que eles desencarnem logo e meu marido fique com peso na consciência. Estou certa? Certíssima. Então, aí você pega e diz, por que tanta raiva de mim? Quem é que diz que eles têm raiva de você? É bom você pensar numa coisa. Eu sempre digo, raiva e inveja andam juntas. Eles podem ter raiva de você por ter inveja de você. Você não disse que ganha 3 vezes mais que seu marido? Que o seu pai tem um patrimônio que pode te dar uma herança muito maior do que eles possam dar? Então isso pode fazer com que eles se sintam numa situação em que tem inveja de você, inveja dos seus pais. Aí começam a atacar o objeto da inveja. Isso é normal no ser humano. Você pega e diz assim, a parte sexual do meu casamento seria algum karma de vidas passadas? Bem, você pode pensar em karma, mas pode pensar em dharma. O que será que eu fiz para escolher esse tipo de vida? Eu estou escrevendo aqui que eu amo meu marido, que nós somos felizes, que somos carinhosos. E ela encerra o e-mail dizendo, sou fiel a ele, mas às vezes não é fácil. O que é que não é fácil? Não é fácil a sensação de não estar sendo desejada. Mas se torna fácil se você exercitar o amor que você diz ter por ele. Você exercitar o carinho que você diz ter por ele. Então, é muito importante viver assim. Veja, você tem uma oportunidade.
que poucas pessoas têm. Agora, há uma coisa muito interessante que fica faltando no seu e-mail, é uma informação. Você não informa no e-mail se tem filho com ele ou não, se tiveram filhos ou não. E é muito bonito que você tenha ficado com ele se vocês não tiverem filhos. E que você passe esse amor para ele. Que você seja capaz de dar todo esse carinho, independentemente de terem filhos ou não. Aí eu peço a você, continue. Resista a qualquer tentativa ou qualquer tentação de infidelidade. Continue com o seu marido e continue nessa experiência até o momento em que você achar que fez o aprendizado adequado, ou se não que você achar que não dá mais, mas pergunte sempre. Faça como Paulo de Tarso, caído no deserto, nas portas de Damasco. Pergunte-se, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? E com certeza você vai descobrir o caminho a seguir. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta para continuarmos com o nosso Alma Querida.